Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Saudades de estarmos juntos na Casa Espírita. Infelizmente ainda não podemos estar juntos, então vamos para mais um estudo em que a gente se conecte virtualmente e que os nossos laços se fortaleçam mesmo à distância. Muita paz a todos. O tema do nosso estudo de hoje vai ser a força do pensamento em nossas vidas. É mais uma reflexão que nós pensamos em fazer diante desse panorama, em que estamos todos tão distantes fisicamente e estamos forçados a nos ver e olhar para nós mesmos, para o nosso grupo familiar, para os nossos desafios, as nossas dificuldades nessa existência, e em que temos visto muito se falar sobre saúde mental, sobre a dificuldade que as pessoas estão tendo de ficar nesse confinamento, de se estar olhando para si com mais profundidade, com mais atenção, e nem todos estão conseguindo, estão gostando muito do que estão vendo, Então, nós tomamos como base para falar sobre os pensamentos, nós fizemos aqui uma pequena leitura da introdução do livro da Joana de Ângeles, Pensamentos de Joana de Ângeles, e também a introdução, o primeiro capítulo do livro Pensamento e Vida, tá? Então, nós vamos estar traçando aqui alguns comentários, vamos fazer algumas leituras e vamos comentando e refletindo aí sobre esse tema, sobre os pensamentos, tá? Então, na introdução do livro da Joana de Ângeles, lê-se o seguinte: o que ela fala? Os pensamentos constituem o reflexo do ser profundo, exteriorizando as aspirações e os objetivos essenciais da vida. Breves ou complexos, expressam o estágio de evolução de cada ser. E é exatamente isso mesmo, A forma como nós pensamos, se nós formos monitorar, a quantidade de pensamento que nós temos todos os dias e a qualidade desses pensamentos, nós podemos aí claramente nos identificar e nos colocar na escala evolutiva dos espíritos. E nós vamos ver, às vezes, que 90% dos nossos pensamentos, eles não são pensamentos de boa qualidade. Eles não são pensamentos nutritivos, eles não são pensamentos positivos que gerem energia e que gerem ações positivas. Então, esse tem sido, acho que, o principal foco e a origem de tantos problemas de saúde mental, tantos problemas de depressão, tantos problemas de síndrome de pânico, de ansiedades crônicas, de pessoas que não estão conseguindo realizar as tarefas mais simples na sua rotina, porque elas estão se encontrando paralisadas diante do volume negativo dos pensamentos que têm tido. As influências do que tem aparecido no nosso contexto hoje, do nosso meio ambiente, do nosso contexto social, não tem sido das mais positivas. Então, a nossa forma de reagir nos diz claramente de que local que nós estamos nessa escala evolutiva. Continuando aqui na leitura, todas as realizações originam-se no pensamento, posteriormente na verbalização, até transformar-se em ação. A vida é resultado do psiquismo divino que a gerou, e o celeste pensamento adorna-a de belezas e experiências, a fim de que desabroche em sabedoria e plenitude no ser humano. Então, nós tivemos uma origem divina, nós temos o pensamento celeste dentro de nós, mas, no entanto, nós nos encontramos extremamente indisciplinados ao lidar com os nossos próprios pensamentos e ao direcionar os nossos pensamentos. Então, a nossa faixa evolutiva, o patamar evolutivo em que nos encontramos como espírito, ele determina a nossa forma de pensar, revela, na realidade, os nossos padrões mentais de pensamento. E essa é uma palavrinha muito importante, é uma coisa que nós temos que prestar atenção, nossos padrões.
porque nós vimos repetindo os nossos padrões mentais, os nossos padrões emocionais ao longo das nossas reencarnações. Então, a cada novo recomeço, a cada nova vida que a gente inicia, nós vimos com uma nova oportunidade, com um novo contexto para nos favorecer a desenvolver ou a melhorar naquilo que nós temos de dificuldade a resolver. Mas, quando a gente chega na determinada idade, ali perto da adolescência para frente, toda a nossa carga, todas as nossas tendências, todos os nossos padrões, eles vêm com força total. Eles reaparecem na nossa vida. E aí é que entra o nosso treino e é que entra a nossa disciplina. Nós vamos ceder a esses padrões anteriores ou nós vamos exercer a nossa vontade em cima desses padrões que nós precisamos quebrar e reformulá-los. Como que nós vamos fazer isso? Por isso que essa questão da gente se olhar mais profundamente, né? O conhece-te a ti mesma é uma das principais bases que a doutrina nos traz, né? Vindo lá de Santo Agostinho, é importantíssimo, porque se nós não nos olharmos com olhos de ver, como disse o Cristo, nós não vamos ter noções desses padrões e dessas coisas que vão nos derrubar com a nova existência. Aí você fala assim, nossa, Juliana, isso é tão amplo, como é que eu vou botar isso na minha vida no dia a dia? Falo, gente, é só você analisar cada pensamento que passa na sua cabeça durante o seu dia. Na hora que você levanta, na hora que você acorda, o primeiro pensamento que vem na sua cabeça, ele é positivo ou ele é negativo? Se ele for negativo, o que você faz? Você alimenta esse pensamento negativo com outros pensamentos, e aí a gente tem que entender e ver também a conexão que nossos pensamentos têm com os nossos sentimentos. O pensamento ele não age sozinho. Nós não agimos única e exclusivamente pelo nosso pensamento. Nós unimos os dois, a gente age baseado nos nossos pensamentos e sentimentos. Qual que alimenta qual? Então você tem um primeiro pensamento da manhã, ele é negativo. Você te dá uma sensação ruim, né? Às vezes dá aquela angústia no peito, dá aquele aperto no coração. E aí, qual decisão que você vai tomar diante disso? Você vai permitir outros pensamentos que surjam ali automaticamente nessa mesma vibração, lembrando que a origem desses pensamentos somos em nós, mas ele vai ressoar, nós vamos falar disso daqui a pouco, a questão da sintonia. Nós vamos refletir esses pensamentos e nós vamos atrair para nós tudo aquilo que nós estamos emitindo. Então, como vai ser a nossa reação diante desse primeiro pensamento negativo do dia? Qual vai ser a direção que nós vamos dar? Se você resolve agir na correção imediata, então você tem vários recursos e é disso que a gente quer falar, né? A gente entende da dificuldade que é diante de um panorama tão difícil, tão às vezes desafiador, tão complicado, a gente manter o bom ânimo, nós mantermos os bons pensamentos, a gente não se deixar sufocar ali pela ansiedade da incerteza do que está acontecendo no panorama do mundo, da nossa cidade, do nosso país. Não importa que em contexto seja, a gente se percebe sem controle de nada dessas coisas. Mas, ao mesmo tempo, a gente também, quando se deixa levar por esses sentimentos e de incerteza que é natural da gente sentir, a gente fala também da nossa própria fragilidade na nossa fé e na confiança de que tudo que está acontecendo tem o comando divino. E que se Deus decidiu por permitir um momento desse na nossa era, nesse preciso momento, né? Em 2020, no momento em que a tecnologia está tão avançada, que está todo mundo correndo, cada um mais rápido do que o outro. Eu penso comigo, eu me questiono o seguinte, se Deus é bom e misericordioso, e eu acredito piamente nisso, que Ele jamais faria nada para nos prejudicar, e que se Ele permitiu que isso acontecesse agora, eu consigo só pensar que isso é uma misericórdia. Imagine o que é que não estaria reservado para nós se Ele não entrasse com essa misericórdia para nos poupar um sofrimento maior. Então, é um questionamento meu, às vezes
né? Tudo variando, que cada um aí tem direito a imaginar e pensar, né, livremente sobre os acontecimentos, mas se tudo isso está acontecendo nesse momento em que nós estamos aqui presenciando, nós não fomos colocados aqui por acaso nessa época. Nós temos condições de lidar com isso melhor do que em outras épocas e outros momentos da nossa existência. Então, como nós podemos passar por esse desafio, por esses momentos tão difíceis, sem sucumbir a essa pressão tão grande, tão angustiante e tão ansiosa desses acontecimentos todos sem a gente ter controle? Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é isso. O que nós podemos controlar? Aquilo que está dentro de nós. O que está dentro de nós? A qualidade dos nossos pensamentos e a qualidade dos nossos sentimentos. Mas, Juliana, tem momentos que eu estou tão desesperada, eu estou tão assim, perdida, eu não sei como que eu faço. Eu olho para isso tudo, eu vejo uma notícia no jornal, as coisas só vão piorando, eu vejo um governo que não se preocupa com essas questões, outros acham que as questões que estão mostrando estão sendo excessivas demais. Como que eu vou passar por isso tudo no meu dia? Exatamente voltando como nós falamos lá, o primeiro pensamento do dia. E a cada vez que você tem um pensamento negativo, você se sente acometido por essa sensação, às vezes, de assoberbamento de tudo que está acontecendo, respira fundo. Respira fundo. Faz uma prece, faz uma oração. Não estou conseguindo nem fazer oração, Juliana, como é que eu faço? Nem concentração para rezar eu estou tendo. Então vamos ver o que a gente pode fazer. O que nós temos para nos auxiliar? O que as obras nos dizem? Nós estamos aqui tendo a oportunidade de reler o Nosso Lar. E aí eu estava lá nos primeiros capítulos vendo os mecanismos que eles utilizam na colônia para poder acalmar e para poder dar aquele alívio imediato assim que os doentes chegam, né? Assim que os desencarnados chegam. Então o André Luiz vai descrevendo que ele é levado para um pavilhão onde é muito amplo, muita luz, jardins muito grandes, tudo muito iluminado. Na hora da prece crepuscular, né, que tem lá no capítulo, se eu não me engano, 4, falando pra gente, é um som de música. Toca uma música calma, serena, em que só o de ouvir aquelas músicas, todas as angústias, ele não sabia o que estava acontecendo, ele não estava entendendo nada, ele só sabia que ele tinha sofrido muito, que ele estava num lugar, mas que ele ainda não sabia onde, o que seria feito dele. E os poderes daquela música, como que começaram a acalmá-lo. As vibrações do lugar, as vibrações mentais. Então, todo aquele processo elemental. Então, é isso que a gente tem que pegar para trazer para nós aqui. Então, tá difícil. Então, vamos selecionar, vamos deixar aí no nosso celular, onde a gente tiver o acesso mais fácil, uma seleção de músicas calmantes, uma seleção de músicas que possam, às vezes naquele momento que você não consegue nem pensar, você tá bom, então vamos esvaziar a cabeça e vamos prestar atenção nas músicas. Eu tenho aqui uma seleção de várias músicas de Tim Vanessa, da Elizabeth Lacerda, várias assim, que trazem às vezes aquele momento de reflexão e de calma, tá? Esse é um dos primeiros recursos que a gente tem para isso aí. Então, a música é uma solução aí para nos acalmar nesses momentos em que a gente consiga desacelerar o coração, desacelerar aquela sensação de ansiedade. E a partir disso, aí a gente pode fazer uma prece. Ainda não consigo fazer? Então, vamos ler uma prece, tá? Deixa assim, fácil acesso, Evangelho segundo o Espiritismo na mão, alguns livros de mensagens evangélicas, pode ser do Emmanuel, pode ser de algum outro autor seguro que a gente tenha, para que a gente possa fazer um processo de higiene mental. É isso que a gente tem que entender, que nós precisamos ser disciplinados com a nossa higiene mental da mesma forma que nós somos com a nossa higiene corporal. A gente não levanta de manhã, lava o rosto, escova dente, né? Às vezes vai tomar um banho antes de sair para fazer alguma coisa. Então, esses são processos que são quase automáticos na vida da gente. Nós temos que ter essa mesma noção, esse mesmo cuidado com a nossa higiene mental todos os dias, da mesma forma. Então, é uma criação de hábito. E para que a gente crie um hábito,
esses pensamentos, essa ordem, essa rotina, ela tem que ser criada com disciplina, para que a gente constitua isso um hábito, né? Então, vamos fazer uma leitura de uma prece para nos acalmar, beleza, daquilo ali, então, ok, já dominei alguma coisa, isso funciona muito comigo. Eu tô falando que realmente são recursos que eu utilizo bastante. Então, passou esse primeiro momento, vamos então começar a agir no nosso dia, a cada novo pensamento, a cada nova circunstância, vamos começar a prestar atenção neles. Esse momento de reclusão é para isso, para a gente prestar atenção na gente. E aí a gente se vê fazendo coisas que não... respondendo comentários no jornal de forma, às vezes, hostil. Comentários, às vezes a gente vê assim, pessoas muito mal-humoradas, às vezes mais irritadiças, porque o convívio está muito próximo. Às vezes você precisa realizar coisas num ambiente mais sossegado, você não tem como, porque está todo mundo dividindo o mesmo espaço, né? Então, nós temos que começar a valorizar pequenas coisas do nosso dia e utilizar e prestar atenção nessas coisas para que a gente possa fazer as mudanças necessárias. Avaliar a qualidade dos nossos pensamentos. É você prestar atenção naquilo que você está pensando. Então, quanto mais arraigado as coisas materiais, as coisas do dia a dia, os nossos pensamentos são, mais baixa qualidade os nossos pensamentos têm. Se os nossos pensamentos têm uma baixa qualidade, lembrando aí que nós estamos entrando agora na questão da sintonia e das vibrações, se nós estamos emitindo ondas mentais de baixa qualidade, nós vamos atrair para nós ondas mentais de baixa qualidade. Então, se nós estamos ansiosos, se nós estamos com medo, se nós estamos muito preocupados, se a gente não toma um cuidado para se vigiar e tentar mudar esses padrões vibratórios, nós vamos atrair para nós irmãos adoecidos, desencarnados e até encarnados mesmo, dependendo da quantidade de emissões mentais que a gente lança, que vão piorar muito o nosso estado. E aí, como que nós vamos sair disso, né? Quanto mais baixa a qualidade dos nossos pensamentos, mais fácil é para nós nos ligarmos às vicissitudes do dia a dia, a cair nos nossos padrões mentais anteriores, aqueles que nos derrubam toda vez que a gente encarna. Sabe? Aqueles que a gente, quando você acha que é bobagem, você vai entrando no ritmo das coisas como você sempre fez, com baixa qualidade, sem buscar melhorar esses padrões, e aí você escorrega. Então, como nós vamos fazer, Juliana? O que é que a gente pode fazer para melhorar isso? Então, nós já falamos de música, nós já falamos de leitura, nós já falamos da oração. E aí, no campo da ação, o que eu posso fazer na minha ação? Dentro do contexto hoje reduzido que a gente está, e é aquilo que é onde a gente tem onde que a gente tem que agir, né? No contexto que a gente está, então no nosso grupo familiar, no ambiente de trabalho, para quem está podendo trabalhar, agora as coisas estão voltando a abrir, algumas coisas estão funcionando a mais, mas teve gente que não parou esse tempo todo. Mesmo com medo, mesmo com preocupações, então nós temos que exercitar o olhar para o outro e pensar assim, se eu estou tendo esse monte de dificuldade, se eu estou tendo esses pensamentos ruins, eu estou me deixando levar pelas preocupações, o outro também pode estar passando pela mesma situação. Então, vamos ser mais tolerantes com a dificuldade do outro. Vamos ser mais caridosos e fraternos diante, às vezes, de uma ação infeliz do outro, né? Isso está sendo assim, eu estou vendo assim, claramente com os meninos em casa, presos, sem poder sair para todo lado. Tem dias assim, que estão todos assim, muito irritados, não está podendo olhar um para o outro que está irritado. Então, alguém no ambiente tem que fazer esse trabalho de se retirar, de fazer esse processo mental de limpeza, de fazer uma prece pedindo ali calma e serenidade para aquele ambiente, de pedir aos nossos mentores, aos nossos guardiões, que dê um passe espiritual naquela casa, naquelas pessoas ou naquele ambiente, para que as coisas se asserenem, para que eles consigam ver as coisas com clareza, né? Então, essas são atitudes reais que a gente pode tomar.
Afinal de contas, o nosso objetivo é caminhar até o Pai. Não é esse o processo, não é esse o objetivo do processo evolutivo enquanto espíritos? A gente não quer caminhar em direção à perfeição, em direção ao sublime, à luz, né, que o Pai nos traz. Então, como que nós vamos conseguir fazer isso se a gente não consegue nem controlar e disciplinar o que está dentro de nós? Como que nós vamos nos ligar aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais, que são tantos que a gente tem, que trabalham tanto, zelam tanto por nós, se a gente não faz um movimento mínimo dentro de nós, que é de fazer essa higiene mental, esse processo de limpeza do nosso perispírito, das nossas ondas mentais, para que a gente possa chegar ao mais alto. E aí, chegando no ponto que a gente queria mais enfatizar, que são as ações. Às vezes eu estou tão emaranhado no meu próprio contexto, no meu próprio mundinho, que eu estou deixando de ver a quantidade de oportunidades para fazer o bem. A melhor terapia mental, a melhor forma de higiene mental é fazer o bem. Fazer o bem de que forma? Eu vou ligar para uma pessoa que eu não falo com ela há muito tempo. Como que está, às vezes, um vizinho, às vezes, que está ali recolhido há muito tempo. Então, todas as oportunidades que nos aparecerem. Uma pessoa que chega no meu estabelecimento de trabalho, às vezes está mais para baixo, está mais ansioso. É nisso. É o meu funcionário, é o meu colega de trabalho, que está numa situação difícil. Como que eu posso ajudar? Às vezes eu não posso ajudar no macro, porque a gente às vezes olha para tudo e fala assim, gente, diante de um contexto com tantos problemas, eu não posso fazer nada, eu sou muito pequeno. Não, você é do tamanho exato para poder fazer aquilo no seu contexto, aquilo onde você está. Então você tem condições de nem que seja só o seu grupo familiar ali naquele primeiro momento. Mas se você puder ser um ponto de luz, um ponto de energia sublime, um ponto de mudança de padrão vibratória, pronto. Você já fez o bem naquele lugar que você está. No Pensamento e Vida do Emmanuel, tem um trechinho aqui da introdução que eu separei, que eu achei que cai bem nisso, nessas reflexões que a gente está fazendo aqui. O nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, a vida que a gente está tendo, o momento que a gente está experienciando as coisas, o ambiente que a gente está vivendo, eles são criações do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, das nossas ações, da nossa vontade ou da nossa falta de vontade de fazer certas coisas. E, eu compreendo perfeitamente o momento que às vezes a gente realmente fica paralisado diante de tantos problemas. Mas a ação inicial tem que ser nossa. Nós é que temos que fazer esse primeiro passo para cuidar da gente e então poder voltar a olhar para fora e cuidar de quem está perto da gente. Então, o que eu queria com essa reflexão de hoje era convidar a vocês para fazer esse exercício, cada um dentro de si, e à medida que a gente conseguir estabelecer esses hábitos de higiene mental, a gente vai vendo que as coisas, às vezes, você não vai mudar, às vezes, o que está acontecendo lá de fora, mas a sua forma de lidar com as coisas vai ser mais leve e você vai se fortalecendo. Porque é isso que a gente precisa, se fortalecer para lidar com as dificuldades, porque nós temos um papel aqui, nós não estamos aqui à toa. Então, diante de tantas incertezas, vamos trabalhar com aquilo que a gente consegue. Vamos trabalhar com aquilo que nós temos condições de mexer, que é conosco mesmo. O último trechinho aqui da introdução do livro da Joana, ela fala assim: pense no bem e ele dominará a tua conduta, contribuindo para a tua perfeita sintonia com a fonte geradora. A fonte geradora é o Pai, né? Então, assim, eu estava vendo aqui uma palestra do Divaldo esses dias para trás, e ele, num dos trechos, me chamou a atenção porque ele falou exatamente isso,
que ele tinha uma amiga que gostava de criar plantas, assim como ele, que ele a convidou um dia para ir na casa dele, lá na Mansão do Caminho, para mostrar a coletânea de plantas dele e tudo. E ela falava das plantas e tudo. Quando ela viu uma planta dele que era diferente e tudo, e ela falou assim, nossa, que coisa linda e tudo, mas que assim que ela saiu, que ele voltou, ele olhou a planta dele e começou a morrer. Então ele falou, olha, os padrões mentais que nós emitimos, eles têm uma força tão forte, eles têm uma capacidade tão grande de atuar na realidade que tem condição se você emitir um pensamento muito ruim, você tem condição de alterar a natureza à sua volta. Então ele fala que ele chamou essa amiga lá, conversou com ela e tudo, ela fala assim, Divaldo, eu não consigo controlar. Eu olho, eu acho bonito, mas imediatamente na minha cabeça vem assim, por que eu não tenho? Eu queria tanto ter, por que ele tem e eu não? E aí ele foi ensinando a ela exatamente essas mudanças de padrões vibratórios, tomando passes, emitindo ondas mentais. O que nós temos que fazer é incorporar o trabalho do passe que a gente faz na casa espírita, num doente, alguma coisa, no nosso dia a dia. Olha, estou emitindo ondas mentais negativas, estou tendo pensamentos direcionados ruins para alguém. Vamos fazer um passe mental, vamos emitir ali energias positivas para que aquela pessoa, aquele ambiente, ou até nós mesmos, possamos nos reerguer e ter condições de agir no bem. Porque é isso que a gente quer. Né? Para que a gente seja forte, que a gente se fortaleça, a gente tem que andar no caminho do bem. Senão nós não vamos conseguir. Né? Então, até mesmo para que a gente seja luz para outro, a gente tem que cuidar de nós primeiro. Temos que cuidar da nossa saúde mental, da qualidade dos nossos pensamentos, da qualidade dos nossos sentimentos. Então, era essa reflexão que eu queria trazer sobre esse tema, porque é uma coisa que realmente eu tenho pensado muito a respeito. E eu queria dividir aí com todos e espero que tenha sido útil para vocês. Muita paz a todos, uma boa noite, que Deus esteja aí tocando no coração de cada um de vocês.